Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: em tudo que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Mais uma vez. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma, como para o Senhor e não como para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, nesta manhã nós te glorificamos, Deus. Obrigado, Senhor, porque depois de um ano o Senhor dá a graça destas portas se abrirem. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão conosco aqui hoje, em nome de Jesus. E Deus, em nome de Jesus, sejamos em 2, sejamos em 4, sejamos em 20, que nós possamos, em nome de Jesus, sempre servir ao Senhor com simplicidade. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, me dar um puxão de orelha, até mesmo por meio dos meus irmãos, se eu fugir desta doutrina em algum momento, em nome de Jesus. Mas nos dá força, Pai, e em nome de Jesus, certo de que Satanás se levantará e tentará fazer de tudo possível para nos atrapalhar e incomodar. Eu repreendo todo o poder do inferno, que toda força do maligno seja repreendida e que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Que toda artimanha, todo engano, todo pensamento de Satanás seja repreendido agora, em nome de Jesus. Senhor, inclusive eu te peço em nome de Jesus, que se houver alguém aqui hoje que não nasceu de novo, que não te conheceu de verdade, dá esta graça, meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir verdadeiramente a tua presença e estar preparados para a tua volta, em nome de Jesus. Como diz tua palavra, só mais um pouquinho, só um pouquinho e o Senhor voltará e não tardará. Em nome de Jesus, Senhor, que todos aqui estejam preparados para a eternidade, em nome de Jesus. Que nenhum fique para em nome de Jesus neste mundo depois que o Senhor voltar, mas que todos venhamos, como disse o irmão Carlos, a ceiar na eternidade, a ceia contigo e a tomar do pão e do vinho, em nome de Jesus. Senhor, me dá graça em nome de Jesus para ministrar a palavra nesta manhã, e que não sejam palavras simplesmente minhas, mas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Podemos sentar, meus irmãos, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que nós não vivemos dias fáceis. Muitas coisas têm acontecido pelo mundo, muitas evoluções tecnológicas, né? E os homens estão cada vez piores, cada vez mais maus, como nos diz, inclusive, né, uma das coisas que nós acreditamos e temos convicção de que de fato nós estamos no fim dos tempos, é porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 24, né, ele disse que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos de fato esse esfriamento, né, nós vemos filhos contra pais, pais contra filhos, nora contra sogra, né, e todo esse tipo de coisa. Né, mas o pior que eu vejo em tudo isso, né, não é nem o esfriamento do amor das pessoas que estão no mundo, né, mas talvez quando nós lemos aquela passagem, nós pensamos que o amor de quem vai esfriar, né, vai ser o amor das pessoas que estão no mundo lá fora, que não conhecem a Deus. Né, mas o pior de tudo isso é que a gente vê que o amor está se esfriando também dentro das igrejas. Quantas confusões, quantas desordens. Eu passei por incontáveis igrejas ao longo da minha carreira de fé, né? E quantas confusões eu me arrumei, né? Às vezes muitas delas simplesmente por me posicionar, como eu me posicionei aqui e anunciei para cada um de vocês aquilo em que eu acredito. E muitas vezes, quando a gente se posiciona sobre algo que não está alinhado com uma determinada igreja, nós encontramos inimigos.
E eu tenho vários inimigos por várias igrejas pelas quais eu passei. Existem pessoas que me detestam, já falaram até de me processar, meus irmãos. A igreja que eu pastoreei, né, há vários anos atrás, eu saí de lá sobre ameaças de ser processado, né, justamente porque eu me posicionei sobre aquilo que eu acredito na época, foi sobre a questão do casamento, né, que uma mulher deve firmar o casamento e permanecer juntos até o fim, né, e eu recebi ameaças de processo, né, por conta disso. Né, então, né, não está fácil. A gente às vezes entra na igreja com a perspectiva, né, de ser tratado, de encontrar pessoas boas que vão nos ajudar, e às vezes a gente encontra mais problema ainda. Lá no meu trabalho, para os irmãos terem ideia, tem a equipe lá é de uns 8 mais ou menos, eu conversei com uns 4 sobre isso, e 4 são pessoas que vieram de igrejas, que estão machucadas, saíram de igrejas, né, que hoje às vezes nem congregam porque se decepcionaram demais, e que viram coisas na igreja que muitas vezes eles não veem nem no mundo. Nem no mundo eles veem. E aí, esse é o pior, porque se nós tivéssemos uma igreja que fosse referência, o mundo poderia estar destruído, desgraçado, né, em trevas como fosse, mas haveria um lugar de luz. Mas está cada vez mais difícil nós encontrarmos esta luz, até mesmo na igreja. Às vezes nós encontramos inimigos na igreja, mas não encontramos a paz do Senhor. E muitas vezes esses que estão na igreja, sabendo que eles estão fazendo coisa errada, e aí os membros vão questioná-los, eles falam o quê? Eles falam o seguinte, falam, olha, você não tem que olhar para a liderança, não tem que olhar para quem está lá na frente, mas tem que olhar sim para Cristo. Isso é verdade, mas muitas vezes as pessoas que estão lá na frente fazem todo tipo de atrocidades que não deveriam fazer em nome de Deus, e elas se justificam com isso, dizendo que você tem que continuar congregando em um lugar que não está sendo bom para você, mas eles estão completamente, né, avessos às escrituras sagradas, né? Então a gente tem que olhar para Cristo, mas muitas vezes o lugar que a gente está não está nos fazendo bem, e a gente às vezes precisa sair, precisa orar a Deus e tomar um posicionamento para as nossas vidas, para procurar um lugar que seja agradável a Deus. Acaso nós ficaríamos ou congregaríamos em um lugar no qual Deus não é louvado, o Senhor não está ali, né, e nós vamos ficar ali simplesmente porque nós não devemos olhar para o homem, né? Antes, nós devemos congregar em um lugar no qual, em nome de Jesus, o nome do Senhor é verdadeiramente louvado e glorificado, e o Evangelho é pregado sem acepção de pessoas. Amém. O mundo está mal, meus irmãos. A igreja também não está muito sadia. Mas agora, esse não é o ponto mais relevante. O mundo pode até estar mal, a igreja pode até não estar bem, mas e nós? Como estamos? A Escritura Sagrada nos anuncia que nós devemos ser como estrelas brilhantes no meio de uma geração má e pervertida. Então, independente de como está a igreja, independente de como está a nossa família, independente de como está o mundo, sabe o que é relevante, o que nós podemos mudar hoje aqui? A nós mesmos. Amém. Se a igreja está em trevas, se o mundo está em trevas, nós temos hoje o poder de mudar a história das nossas vidas e por meio da mudança da nossa história, fazer a diferença nesse mundo mau e pervertido. Se nós não conseguimos mudar a igreja, se nós não conseguimos mudar a nossa família, nós podemos mudar, e quem sabe a nossa luz vai brilhar tanto, que vai impactar outras pessoas, que vai iluminar as nossas famílias, vai iluminar as nossas igrejas em nome de Jesus, e a treva vai diminuir cada vez mais. Esse é o importante, esse é o relevante em nome de Jesus Cristo. Que nós, né, venhamos a viver uma vida digna do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então eu convido, inclusive, a mim também, essa palavra também vem para mim, né, como os pregadores muitas vezes costumam dizer, a espada corta para os dois lados, para ir, para cá. Né, essa palavra Deus falou comigo alguns meses atrás, né, eu reservei ela para esse momento. Né, como está a nossa vida? Como nós temos servido a Deus? Quem somos nós hoje, meus irmãos, em nome de Jesus? É muito fácil para a gente, né, colocar a culpa na igreja que nós congregamos, colocar a culpa na situação das nossas vidas, nos problemas terríveis que nós enfrentamos. Mas se nós olharmos para aqueles homens que escreveram as Escrituras Sagradas, quanto o apóstolo Paulo não sofreu. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo chegou a passar fome, ele foi apedrejado, dado como morto, perseguido, pulava de cidade em cidade sendo perseguido, simplesmente porque ele anunciava o Evangelho. Quantas noites de frio ele foi açoitado, preso com Silas em uma prisão. Quanto aquele homem não sofreu.
Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui chega aos pés do sofrimento que aquele homem teve. Mas ele é um homem que ele tinha tanta convicção de estar vivendo uma vida correta que ele ordenava, orientava os homens: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia que a sua vida espiritual estava bem diante de Deus. Ele se conhecia, ele se entendia, ele sabia que ele estava servindo a Deus com todas as suas forças e com o seu melhor. E como ele mesmo disse, ele disse que sabia viver tanto na bonança, tanto na fartura, como na ausência de recursos. Não interessava para ele se tinha comida na mesa ou não, irmão Carlos. Se a geladeira ou a despensa estava cheia ou não. Não interessava nada disso para aquele homem. Ele tinha uma convicção e um propósito. Eles estão na prisão, estão diante de uma multidão pregando o evangelho. Ele tinha um propósito na vida, e era qual? Estar firme diante de Deus. Completar a sua carreira diante do Senhor. Por quê? Porque para ele, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque o apóstolo Paulo entendeu que a vida do homem aqui não é o ministério, não é o pastorado, não é o cargo, não é a posição, não é o dinheiro, nada disso importa. Aleluia. Porque no final das contas, meus irmãos, a única coisa que vai ficar é o nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não importa hoje se o nosso pastor antigo, a nossa igreja antiga, ou seja lá o que for, era ruim ou deixou de ser ruim, o que importa é que nós precisamos estar bem. Nós precisamos ser estrelas brilhantes neste mundo em nome de Jesus, levar a luz de Cristo aonde quer que nós formos. Que quando nós passarmos em nome de Jesus, o odor suave e agradável do perfume de Jesus Cristo seja exalado. Que as pessoas possam olhar para nós, ver a diferença, ver que nós temos o Espírito de Cristo vivendo dentro de nós em nome de Jesus. Esse é o importante e o relevante. Nós não vamos conseguir mudar o mundo inteiro, mas mudemos em nome de Jesus a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, nós vamos conseguir em nome de Jesus mudar aqueles que Deus colocar no nosso caminho. Aleluia. E como eu já disse aqui na minha primeira participação, ou segunda, eu não sou melhor do que os irmãos. Os irmãos também têm toda a autoridade, todo o poder. Não existem mais intermediários, não existem mais mediadores entre Deus e os homens. O Espírito de Cristo está em vós. Vocês têm autoridade para repreender espíritos imundos. Deus deu autoridade a todo aquele que crê para pisar em serpentes e escorpiões. E nós não precisamos e nem dependemos mais de um sumo sacerdote no qual nós devemos ir e colocar as nossas ofertas. Não, esse sumo sacerdote agora é Jesus Cristo, o único que deve ser adorado. Glória a Deus. Aquele diante do qual todo joelho se dobrará em nome de Jesus, que tem um nome que está acima de todo nome. Amém. Por isso o irmão Carlos profetiza, por isso a irmã Josiane tem sonhos e visões, por isso a irmã Shirley também, por isso nós temos o irmão Francisco com sabedoria e também o irmão Cleiverson, por isso Deus nos usa. Glória a Deus. Que o Espírito Santo não é restrito à liderança, ele está disponível para todo aquele que crê em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Deus hoje, em nome de Jesus, e a todos os dias das nossas vidas, Ele quer nos usar, Ele quer derramar a sua presença, Ele quer derramar da sua graça, derramar do seu poder, Ele quer que nós estejamos satisfeitos, não com a nossa conta bancária, não com a nossa despensa, mas satisfeitos porque Ele está no nosso coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. E em verdade vos digo, que um homem cheio de Deus, ele pode não ter uma sandália para pôr nos pés, ele pode abrir a geladeira e ela estar vazia, mas ainda assim ele será alegre, ele será feliz, ele terá uma satisfação inexplicável no seu coração. Aleluia. Ele terá a paz que excede a todo entendimento, porque quando a gente depende de Deus, quando nós estamos cheios de Deus, o nosso alimento não é o pão deste mundo, mas o nosso alimento é a palavra do Deus vivo que nos enche com a sua graça. Glória a Deus. Glória a É Deus. isso que nos alimenta. Aleluia. É muito melhor nós não termos nada, mas termos o Espírito de Deus, porque temos tudo neste mundo. Sermos vazios, tristes, deprimidos, ansiosos, Aleluia. cheios de problemas, cheios de deficiências com as nossas famílias. Nós precisamos ser cheios de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu creio que todos aqui entendem, mas é necessário que eu repita aqui, em nome de Jesus, que nós, todos nós, sem exceção, fomos criados com um propósito, o propósito de glorificar o nome de Deus.
Fomos criados para isso, para a glória dele, em nome de Jesus. Glória a E Deus. quando um homem não vive para a glória de Deus, ele não consegue ser feliz. Aleluia. Ele pode ter tudo nesse mundo. Ele pode ter uma família maravilhosa, ele pode ter uma casa, um carro, mas se ele não viver para a glória de Deus, ele não vai ser feliz. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja com 14 anos, antes de nascer de novo, lá em 2004, né, eu era um adolescente completamente vazio, né, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma vida. E eu lembro que, né, eu senti que faltava alguma coisa na minha vida, mas eu não tinha ideia do que era. Né? E aí, quando eu orando na laje da minha casa, num outro momento eu conto com mais calma esse testemunho, mas eu orando na laje da minha casa, não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha templo, não tinha tenda, não tinha ninguém comigo. Estava eu na laje da minha casa, não tinha telhado ainda, eu vendo as estrelas e orando ao Senhor. Quando de repente, quando eu menos esperava e não imaginava que iria acontecer algo incrível, talvez se alguém estivesse me filmando naquele momento, não veria nada de diferente. Aleluia. Mas de repente, quando eu menos esperava, soprou um vento impetuoso do meu coração e me encheu com a graça e com o poder. E aí eu vi que aquele vazio no meu coração desapareceu. E eu fui cheio, não de bens materiais, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E aí eu percebi que todo aquele tempo que eu estava procurando, desejando, querendo tanto na minha alma, eu não sabia o que era Deus. E Ele derramou a sua graça sobre mim. Ele preencheu aquele vazio que tinha no meu peito. Aleluia. Ele quer preencher o vazio de todos nós. De todos aqueles que talvez nos ouçam aqui, online também. Glória a Deus. Ele quer encher os nossos corações. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, hoje, Deus, Ele nos pergunta, a mim e a vós, como está a nossa vida? É verdade. Como está a nossa vida diante de Deus? Em nome de Jesus, meus irmãos, que a vida financeira não fique bem. Talvez a vida familiar não fique das melhores em algum momento. Que a vida profissional não fique bem em algum momento, mas em nome de Jesus, eu vos conjuro, em nome de Cristo, não deixais que as vossas vidas espirituais sejam destruídas por Satanás. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Satanás, ele pode até afrontar a gente financeiramente, mas o que ele mais quer é que a nossa vida espiritual seja destruída, é que nós paremos de orar, é que nós paremos de jejuar, é que nós paremos de ler a Bíblia, é que nós paremos de evangelizar, de ajudar os pobres, os necessitados. Por quê? Porque como nos diz a palavra do Senhor lá em Tiago, a verdadeira e pura religião sem mácula diante de Deus, você sabe o que é? O irmão Carlos sabe com certeza. A religião pura e verdadeira, sem mácula diante de Deus, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se livre da corrupção do mundo. Essa é a religião de Deus. Glória a Deus. Você ter amor pelos necessitados, em nome de Jesus, pelos órfãos, pelas viúvas, e se guardar livre, guardar o teu coração, conservar você puro em nome de Jesus. Como nós estamos hoje. É engraçado que quando nós fazemos uma pergunta para as pessoas, eu acho que sempre, até se fizesse para mim nesse momento, por certo, né, mas sempre nós temos a mesma resposta. Se nós perguntarmos para as pessoas, para qualquer pessoa, você hoje serve a Deus com o seu melhor? Você está fazendo o seu máximo? Tudo o que você podia para servir a Deus melhor hoje, você está fazendo? Eita, Deus é forte. Talvez se nós perguntássemos isso para qualquer pessoa, para quase 99% das pessoas do mundo, elas diriam que não. Eu sei que não estou fazendo hoje o meu melhor. Eu sei que eu poderia orar mais. Eu sei que eu poderia servir melhor a Deus. Eu mesmo sei que eu poderia fazer melhor. Eu creio que talvez os irmãos também, né, se analisarem as vossas vidas, os irmãos iriam responder que também poderiam fazer alguma coisa melhor. Aleluia. Glória a Deus. E sabe, às vezes nós não temos direcionamento. Glória a Deus. Nós não temos ali uma revelação sobrenatural do que fazer ou do que deixar de fazer para servir melhor a Deus. Mas sabe o que Deus me disse? É engraçado que Ele me veio uma pergunta à mente, né? Que era bem assim, como servir melhor a Deus? E aí no outro dia me veio a resposta dessa pergunta, quando eu comecei a pensar nessa pregação, né? Me veio a resposta dessa pergunta. E a resposta era simples, que talvez eu nem imaginasse, né? Como servir melhor a Deus? A resposta veio. A resposta era a seguinte: tenha convicção de que você está fazendo o seu melhor. Glória
Talvez você não tenha uma revelação sobrenatural. Talvez um pastor, ou seja quem for, não tenha dito para você, ó, faça isso, isso e aquilo ou outro, para você servir melhor a Deus. Mas Deus nos diz hoje que para nós servirmos melhor a Ele, nós precisamos ter convicção, consciência de que nós o estamos servindo melhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque o seu Espírito está em nós. Até mesmo os homens deste mundo, como criaturas, né, a imagem e semelhança de Deus, eles também têm a cinteira da fagulha divina e muitas vezes eles sabem que estão errados. Então, se você quiser servir melhor a Deus hoje, a resposta é essa: faça o seu melhor. E você precisa saber que você está fazendo o seu melhor. Nós precisamos ter essa Aleluia. convicção. Como eu posso servir melhor a Deus, no meu caso? Sabendo que eu estou fazendo o melhor. Sabendo que eu estou me empenhando da melhor maneira possível. E quando nós temos essa convicção, não tem ninguém. Nós não podemos mentir. Não há ninguém para quem nós podemos mentir. Eu estou fazendo o meu melhor, porque é entre nós e Deus. Verdade. Entre nós e Deus. Aleluia. Se você quiser saber se você está servindo bem a Deus hoje, não é o pastor que vai te responder, você não vai dizer para uma pessoa ou outra. Você vai olhar para dentro de você. E você vai olhar a sua vida de oração. E não vos enganeis. A vida espiritual não é somente oração, não é somente leitura bíblica, não é somente evangelismo, não é somente estar na igreja. A vida espiritual vai além. A vida espiritual é como nós tratamos os nossos filhos, como nós tratamos a nossa esposa, como nós tratamos os mendigos, os necessitados, Glória a Deus, é os verdade. aflitos. A vida espiritual também engloba tudo isso. Engloba todas essas coisas. Como nós estamos hoje diante de Deus, porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós temos a tendência a nos comportar como Cristo, a ter a misericórdia de Cristo, a ter a compaixão de Cristo, a agir como Cristo, porque Gálatas 2:20, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós verdadeiramente conhecemos a Deus, naturalmente, nós vamos nos transformando. Ele vai nos transformando e nós vamos agindo como Ele agiu nas Escrituras Sagradas. Nós vemos a mesma misericórdia, a mesma compaixão, o mesmo amor, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Né? Se alguém nos obriga a caminhar 1 milha, nós vamos caminhar 2. Se alguém nos der um tapa na cara, nós vamos virar a outra face em nome de Jesus, ao invés de Ele dar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como nós podemos servir melhor a Deus hoje? Eu trago em nome de Jesus a voz, essa palavra que mexeu muito comigo. E eu espero em nome de Jesus que mexa também com vocês. E que em nome de Jesus Cristo, que a cada dia que passar das nossas vidas, nós possamos, né, ir resolvendo essas pendências, resolvendo as coisas que nós sabemos hoje que nos impedem de servir melhor a Deus, e que a cada ano das nossas vidas, a cada dia das nossas vidas que passar, que nós possamos saber que nós estamos servindo melhor ao Criador, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu queria convidar os irmãos a pôr-se em pé. Vamos orar para encerrar essa palavra. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor, eu te bendigo, Deus. Como nós podemos servir melhor ao Senhor hoje? Simplesmente sabendo, olhando para dentro de nós mesmos e respondendo a pergunta para nós mesmos se nós estamos servindo bem ao Senhor. Se nós estamos orando como o Senhor queria que nós orássemos, se nós estamos evangelizando como o Senhor queria, se nós estamos amando como o Senhor queria, se nós estamos tratando bem a nossa família como o Senhor queria, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos, Pai, fazendo a Tua obra, se nós estamos sendo obedientes ao Senhor. Então, Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, inclusive o meu, Senhor, que também precisa ser melhorado. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, nos ajuda a sermos melhores em nome de Jesus diante de Ti. E como eu já pedi, inclusive, nesta manhã, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe, para que quando o Senhor voltar, nenhum dos que estão aqui se percam, mas que todos nós venhamos a alcançar a eternidade e ser levados contigo para as nuvens e para o céu, em nome de Jesus. Nos abençoa e que em nome de Jesus, toda amarra, todo o poder das trevas, todo engano de Satanás, todo pensamento que não provém de Deus agora, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, liberta, Pai. Repreende todo o mal, Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, ajuda os seus filhos a te servirem como o Senhor quer. Mostra o teu chamado, mostra o teu desígnio, e que cada um aqui, Senhor, daqui a um tempo, inclusive eu, possamos dizer com toda a convicção que estamos servindo ao Senhor com o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E amém.